Olá, olá. Olá. Bom dia, boa noite nesse domingão. Domingão Bom, aí, a galera deve estar indo às forras, mas tem muitos que devam estar querendo transformar. E por isso, tenho certeza que vai ser, deixa eu só aceitar aqui. Bernadette, vamos chegando. Boa noite a todos. Isso, vai chegando aí, ó. Isso aí. Domingão, né, Lívia? Podia estar agora, né? é, Pegando essas festividades que está tendo de fim de ano. Bernadette, isso aí, vamos chegando aos poucos. Vamos esperando um pouquinho aqui as pessoas chegarem. As pessoas vão chegando aqui, agora são 9 horas, aqui de Lisboa. Vamos só aguardar mais um pouquinho aqui, que está chegando aqui as confirmações. você está me ouvindo bem, Sidney? Estou ouvindo. E você, está me ouvindo? Está me ouvindo Tô, bem? tô te ouvindo, sim. Boa, boa. Bom, vamos fazer assim. Vamos começando, né? Para quem já está aqui, respeitar o horário, para aqueles que são pontuais, e vamos dando sequência. As pessoas vão chegando e vão entrando, Tá. certo? É isso aí. Vamos então lá. Bom, esse é um grande dia da gente entender um pouquinho como funciona a ansiedade, esse veneno do ego, né? Costuma tirar a gente do sério. Meu nome é Sidney Ramalho, especialista em cuidar da sua saúde. Me especializei em fisiologia do exercício aplicada lá no Brasil. Aqui eu me formei em mestre em exercício e bem-estar, especializei na área de biomecânica e saúde mental. E estou apaixonado com esse assunto, venho falando disso todos os dias nas minhas lives que eu faço todas as manhãs aqui de Lisboa, no Brasil também. E é um prazer enorme a gente poder compartilhar um pouco, eu e a Lívia aqui, a gente falar um pouco de ansiedade, falar também um pouco de como a gente come emoções ao invés de aproveitar, né, os nutrientes dos alimentos. E muitas das vezes a gente se deixa levar pelas nossas emoções, e aí quando a gente vê, a gente não está comendo só alimento, a gente está comendo emoções. Isso aí que é o grande, né, trunfo desse webinar aqui hoje. Deixa eu ver aqui, tem pessoas aqui chegando. Bom, depois a Lívia vai fazer uma apresentação, ela vai fazer uma apresentação dela, e aí eu deixo para ela fazer isso depois. Olha aí, temos Letícia Henriques, deve ser parente aí da Lívia. Sim. É minha irmã. Bom, vamos chegando aí, vamos conectando. Bom, então, hoje, como é que a gente se vê? É engraçado, né? Os animais estão totalmente adaptados ao seu ambiente. Todos os animais. Pode estar chovendo, pode estar sol. E nós, seres humanos, meros mortais, assim como os outros animais, a gente está perdido em nosso próprio ambiente. É interessante que a gente veio desse ambiente aí também, né, dos animais, mas ao longo do tempo a gente acabou perdendo essa essência. Mas tudo bem. Nós também temos que evoluir, né? Nós temos faculdades mentais, coisas que nos diferenciam dos outros animais. É a única coisa que nos diferencia dos outros animais. Tirando isso, nada, porque nós somos biologicamente, né, da criação, e todos nós viemos das mesmas coisas, do carbono, né, da ligação química entre os elementos, e acaba que nós, seres humanos, desenvolvemos um pouco mais, né, com a nossa capacidade aí de ter as faculdades mentais, que eu vou falar mais à frente. Mas hoje nós nos pegamos bem perdidos em nosso próprio ambiente. Você já reparou que a gente fica reclamando, às vezes, de um dia ensolarado, o sol lá está lá brilhando por nós, ou um dia chuvoso, a gente sempre, às vezes, acorda desse jeito?
A gente fica, às vezes, acelerado com isso aqui, ó. A gente fica com isso aqui na mão. Coisas que era para ajudar a gente, muitas das vezes, está atrapalhando. Então, a gente costuma estar perdido no nosso próprio ambiente. Hoje, a gente não tem noção, às vezes, eu não sei aqui, quem já plantou uma semente, já viu ela crescer e já colheu a semente. Por acaso aqui alguém, vamos ver aqui, vamos fazer um teste aqui. Alguém aqui pode fazer joinha, tá, gente? Não precisa de ter a câmera se não quiser, só fazer um joinha. Já plantou alguma vez uma semente? Alguém já plantou uma semente? Sim, que seja da escola. Pode dar um joinha no chat aí. Fala pra gente aí se você já por acaso, já plantou uma sementinha e viu ela pelo menos brotar. Pelo menos sair ali do. A gente fazia isso no algodão lá na escola, não sei. Né? Eu acho que teve muita gente que fez ali no algodãozinho, deixava ali brotar e tudo. Eu já plantei mesmo, já plantei semente mesmo de milho, e meu pai na época fazia isso. Então eu vi todo o processo. E confesso que naquela época eu estava igual esses animais que estão aí, ó. Eu tinha noção de onde eu estava. E eu só tinha 8 anos de idade, hein? No nosso interior lá, de Porto Firme, Minas Gerais. É um interiorzinho bem pequeno. Então, meu pai voltou para lá e a gente começou. Ele teve que, como eu perdi minha mãe nova, ele teve que cuidar de 2 crianças pequenas. E aí ele voltou para o interior e foi uma das coisas que eu aprendi que eu carrego comigo até hoje, que é essa questão que faz muita diferença para mim hoje, de plantar, ter a paciência de esperar a semente brotar da terra lá. Depois você vai lá, vai chegar a terra no pezinho do milho ou do feijão, e você espera um tempo de maturação. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia, a gente não tem paciência para isso. A gente não tem paciência. A gente quer plantar semente, mas já quer colher logo. E isso, muitas das vezes, causa esse transtorno de ansiedade que a gente tem hoje em dia, que é aquela coisa de ficar passando aqui um TikTok aqui rapidinho, 5 segundos, 15 segundos, e fica ansioso pelo próximo. Olha só como é que tá. Então, a gente está totalmente perdido no nosso ambiente. E é um ambiente próspero. Quem diria que a gente ia avançar tanto em tão pouco tempo? 100, 200 anos? Olha o quanto nós evoluímos. Mas, por outro lado, deixamos coisas essenciais para trás, como esses animais aqui hoje vivem. Mas, bora para frente. O que é a ansiedade? Eu costumo chamá-la de uma vibração. A ansiedade, a gente percebe ela no corpo, né? Porque ela é manifestada no corpo, e a gente transmite isso em forma de vibração. Mas vamos lá, antes disso, ansiedade, né? Ela acompanha diversos momentos da nossa vida. Assim como eu estava falando aqui, desde a infância, né? Cada fase da nossa vida a gente tem um tipo de ansiedade. Seja lá na escola, quando a gente está estudando, tem ansiedade para a prova. Aí depois na juventude, aquela coisa para decidir qual profissão a gente vai escolher, né? Qual linha de ensino, de estudo que a gente vai seguir, enfim. E aí você vai passando por várias. Mas uma das fases que mais hoje em dia é acometida é entre os 40 e 60 anos, normalmente. E, claro, os jovens também não estão isentos disso, mas eles têm menos preocupação, não é mesmo? Sim ou não? Vocês estão aí caladinhos aí? Dá um joinha aí no chat aí. Eu quero ver vocês participando, hein? Não quero ver monólogo aqui, só a gente falando, não. A gente quer ver vocês participando, mesmo aí, né, com a sua câmera fechada. Você pode dar um joinha aí para a gente saber que você está entendendo o que a gente está falando. Bom, quais são os sintomas? Normalmente a gente fica com tensão muscular. Às vezes a gente sente o coração palpitando mais rápido. Alguém já sentiu isso aí? Né? Dor no peito costuma ser quando é mais agressivo. Falta de ar. Por isso que a gente fala, preste atenção na respiração. Calma, a respiração é o Waze para levar a gente para uma paz, para um lugar tranquilo. Então, quando tiver um pouco de ansiedade aí, que você sentir que você está ansiosa ou ansioso, para um pouquinho e dá uma respirada profunda. Agora, a maioria das coisas que eu vou falar aqui, muitos daqui eu sei que já sabem, né? Eu sei que vocês já sabem de muitas coisas que eu vou falar aqui. Mas por que a gente não faz, né?
Por que que a gente não faz? Esse é um grande dilema. Mas vamos voltar aqui onde que eu estava aqui ainda, que eu quero falar aqui, ó. Quais os tipos de tratamento que a gente tem para ansiedade? Por exemplo, a gente tem os medicamentos, que hoje em dia é um dos. O Portugal está entre os três mais. O que mais consome remédios para ansiedade. O Brasil também está entre esses países que consomem muito remédio para ansiedade. A gente está virando uma sociedade viciada em remédios. Olha só, acompanhamento psicológico é outro tipo de tratamento. E os exercícios físicos e o mindfulness. Eu tenho certeza que você já ouviu falar nisso, que esses três tipos aqui ajudam a tratar a ansiedade. Agora, quais os mitos e verdades aqui da ansiedade? Vamos ver aqui, ó, verdade. Que ela pode levar a outros tipos de doença. Você não tem dúvida disso, né? Tenho certeza que você não tem dúvida que ela pode levar você a ter um infarto do miocárdio, que você possa ir progredindo, entrar numa depressão, porque ela é o princípio. Na verdade, eu vou explicar mais à frente, vocês vão entender que a ansiedade, ela não é o fim, né? Mas ela é o meio. Mas existe coisas antes que precede isso, e a gente vai entender. Agora, um mito é que a ansiedade, ele é um problema de saúde mental. Isso é um mito. Por quê? Porque a ansiedade, sim, é um problema que surge na mente, mas também no corpo. E no corpo, ele é expressado através do cortisol em excesso, que é um hormônio, né? Um hormônio que controla esse. O que que acontece? A ansiedade ela é muito boa. A ansiedade ela é muito boa para ajudar a gente quando a gente está em estado de fuga ou de luta. Então, ela sempre esteve ali para nos ajudar, para a gente estar alerta. O problema é que quando o cortisol sobe, e aí você eleva isso a nível de estresse, aí já começa a virar um problema. Então, é a nível fisiológico, é muito mais do que, né, a nível de saúde mental. Até porque a gente precisa de um pouquinho de ansiedade para a gente se manter no caminho. Outra verdade aqui é que mudar hábitos de vidas vai, né, mudar o nosso hábito de vida vai fazer, né, uma transformação, né, e vai ajudar no tratamento da ansiedade. Isso é verdade, a gente já sabe. Outra coisa, outro mito é que a ansiedade tem cura. Não tem cura, a gente precisa dela. Então, se você estava esperando aí que a gente ia trazer uma cura aqui para a ansiedade, sinto informar, não tem cura. Mas tem como a gente trabalhar com isso. Como eu falei, é um estado, né, mental. A gente primeiro surge na mente um estado de preocupação. A gente já leva a cabeça para o futuro. E quando você faz isso, você desencadeia o cortisol. E aí vira uma parte fisiológica. Então, não tem cura, mas tem jeito da gente. Até porque ela não precisa de cura, ela só precisa de ser entendida. A gente precisa de colocar consciência para, né, para lidar com ansiedade. Crianças e adolescentes sofrem com ansiedade, isso é verdade. Crianças, principalmente, sofrem muito bullying, provas. Criança não sabe lidar muito com isso. Mas nós adultos deveríamos saber lidar mais. Mas pelo que a gente vê, a idade que mais tem ansiosos é de 40 a 60 anos. Seria uma idade para a gente já ter mais maturidade para isso. Bom, segundo a Olhar Digital, no Brasil, 18 milhões de pessoas convivem com essa epidemia. Quase 10% da população. É muita gente. E eu estou gostando de ver no chat aí, ó. Isso aí. Entra no chat aí, vai comentando que isso vai ajudando a gente aqui a entender se vocês estão entendendo aqui, né, o que eu estou passando. Por que que o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo? Né? Segundo aí a Organização Mundial da Saúde, isso está ligado à segurança, à vida acelerada, principalmente em grandes centros do Brasil. É violento às vezes, é o corre-corre, é trânsito. Então, isso influencia muito, né, nesse percentual muito alto, né, para pessoas ansiosas, ainda mais num país que é considerado festivo, alegre, né? Para você ter ideia, em Portugal, né, está entre as mais elevadas da União Europeia.
o Portugal está entre as 3 que mais toma remédio, né? Esse remédio aqui, ó, benzodiazepina, que é um remédio para aliviar esses sintomas né, para tratar a saúde mental. E Portugal está em terceiro, perdendo só para Espanha e Bélgica. São dados bem relevantes. E muitas das causas, e algumas que eu vou elencar aqui, para transtorno de ansiedade, são os fatores genéticos, de ambiente, constituição psicológica ou uma doença física. Uma doença, por exemplo, um câncer. Se uma pessoa não tiver com a mente bem ajustada para entender esse processo, pode ser que ela piore até a doença e ficando mais ansiosa. Tem gente que lida bem, tem gente que lida mal. Mas no dia a dia mesmo, para nós, assim, que temos uma saúde já considerado adequada, tem os fatores genéticos aí, tem algum transtorno, um ou outro, não, tem um ambiente até bem, um ambiente bom, que não é tão estressor, é esse aqui, ó, a chamada a pré-ocupação. Esse aqui eu costumo dizer que é até pior, que é a gente não, como aquele primeiro slide lá dos animais, é a gente não saber aonde a gente está. E a gente fica preocupado, né, fazendo uma pré-ocupação. Agora, vamos falar. É difícil, né? Às vezes a gente fica assim, igual eu antes aqui de entrar aqui para estar conversando com vocês. Eu estava com né, um leve nível de ansiedade aqui. Como que vai acontecer? A gente fica um pouquinho ansioso às vezes. Isso é normal, por isso que eu falei. É normal e não precisa achar cura para isso, que não precisa, não existe. A cura é a gente fazer tratamentos todos os dias ali, fazer um exercício, praticar o mindfulness, dormir bem ajuda e muito nisso. Estudar algo que vai te levar, né, para a direção do seu propósito. Mas o problema é quando a gente não sabe de onde vem, né? Ela surge na mente. Normalmente surge na mente, que é com um estado de preocupação, como eu disse lá. Mas o problema é que a gente muitas das vezes não sabe como que é a mente e o que é a mente. E pensando nisso, na década de 1930, o Dr. Truman Fleet, dos Estados Unidos, ele estava muito empenhado na arte da cura holística. Só que ele não tinha um modelo para descrever a mente. Porque quando eu falo em mente, muitas pessoas vão pensar em cérebro. O cérebro nada mais é que uma central de comutação eletrônica apenas. Como se fosse o hardware, né, do nosso computador. E a mente é o software. Toda a programação que acontece dentro. Então, ele teve a necessidade de criar esse stick person para simbolizar a mente. E ele dividiu a mente em duas partes. A mente consciente, que é a mente pensante, e a mente subconsciente, a mente da emoção, a mente emocional. Por que ele dividiu assim? Porque essa mente aqui, só após lá aos 7 anos de idade que vai ser formada, e vocês vão entender um pouquinho aqui. Ele dividiu assim para a gente ter compreensão de como funciona a mente, para a gente poder ter algo para a gente ver, já que a nossa mente interpreta por imagem. Vou dar um exemplo. Se eu falar para você agora assim, ó, se você tiver carro na garagem, vai lá e olha para o seu carro agora. Você vai saber todos os detalhes do seu carro em forma de imagem na sua mente. Não é mesmo? Se eu falar assim, vai na cozinha agora, você sabe a cor da geladeira, o que tem dentro da geladeira, tudo em imagem. Então, o que ele percebeu é que a nossa mente, ela reproduz em imagem. Só que ele não tinha uma imagem para reproduzir a mente, como ela funciona. Então, ele decidiu criar a Stick Person, onde a mente subconsciente, ela é a mente pensante que pode aceitar ou rejeitar qualquer ideia. E contém 6 fatores intelectuais, né? Que são os nossos fatores, as nossas faculdades mentais: imaginação, intuição, razão, vontade, memória e percepção. E já a mente subconsciente, a mente emocional, ela trabalha com sentimentos e pode aceitar qualquer informação que é impressa nela com repetitivas vezes, de forma repetida, você vai introduzindo algo aqui na sua mente, e uma vez que você
continua com isso na sua mente consciente, depois ela é transferida para cá. Mas, beleza. E uma outra coisa que é importante na mente subconsciente é que ela controla a vibração do corpo. Vocês vão entender mais à frente. E o corpo nada mais é que representar as ações. Tudo que a gente pensa na nossa mente, o corpo só vai lá e expressa isso. E a ansiedade é expressa aqui. Ela começa aqui, mas ela é expressa aqui. Vocês vão entender também. Então é muito bom você entender isso aqui, que aqui é onde começa tudo, né? Com os nossos 5 sentidos, que dá sentido de realidade para a gente hoje. E para isso eu criei o Metamorfose, baseado nesse Stick Person, Dr. Tuman Fleet, para eu estar explicando para vocês aqui. Então, quando a gente é novinho, quando a gente nasceu, a gente não tinha a mente consciente. E a gente foi desenvolvendo os 5 sentidos aqui, olfato, paladar, tato, né, audição, e a gente foi desenvolvendo com os nossos pais, com a nossa família, e a gente estava com a mente subconsciente toda aberta, que a gente estava em desenvolvimento. Agora, qual desses polos? Porque a gente, como eu falei que o corpo, que a ansiedade é uma vibração, vocês vão entender por que eu falei isso. Porque tudo a gente assimila em frequência. A gente pode até não perceber isso, mas é tudo em frequência e a gente vibra isso depois. A minha voz aqui está vibrando agora, está chegando até os seus ouvidos. Então vamos entender isso. A voz dos nossos pais, nossos familiares, vieram vibrando aqui para dentro do nosso subconsciente quando a gente era bebê ainda. E isso foi só enchendo aqui de coisas, seja elas negativas, seja elas positivas, seja elas de forma uma pessoa que não maltrata uma criança, xinga ela só recebe isso, você não aprende, você é um. Né, só aquelas palavras horríveis que muitas crianças já ouviram na infância, vem desse lado aqui, ó, esse tipo de frequência. Agora, quando você exalta, né, o potencial dessa criança, desde lá de pequena, desde 3 anos, 4 anos, ensina ela bem. Claro que você vai ter que misturar um pouquinho desses dois, mas entenda que vai ter os dois. E isso aqui é como você está sendo formado lá quando você era criancinha. Então, isso aqui vai ficar cheio de informações, mas sem uma consciência aqui ainda, que vai ser desenvolvida lá para os 7 anos, que começa a ser desenvolvida e depois amadurecida lá para os 21 anos. Bom, já que nós temos essas informações de como foi formada a mente subconsciente, uma vez que nós crescemos, nós desenvolvemos a mente consciente. E agora a gente pode aceitar ou rejeitar tudo. Já somos já somos adaptados à realidade e agora já temos aqui, já entendemos bem aqui audição, visão, todos aqueles 5 sentidos, já temos noção de realidade e agora nós podemos aceitar ou rejeitar. Mas uma vez que a gente aceita, aí, se você aceita e repete isso na sua vida, ela vai ser transportada para cá, porque a mente subconsciente aceita tudo. Esse a gente chama de mente tampão. Uma vez que ela surge, ela surge para você bloquear qualquer tipo de informação que você quiser. Mas é isso que a gente faz. Normalmente a gente aceita muita coisa que vem de fora. A gente senta na frente do telejornal e fica olhando para aquilo e aceitando aquilo todos os dias. E a gente não percebe que a gente está colocando, muitas das vezes, a gente está querendo só uma informação, mas quando a gente olha as informações que estão lá, normalmente não são informações boas. Na época do Covid foi assim, a gente foi só recebendo informações e a gente foi aceitando tudo. O que virou? Vibrou para o corpo, virou ansiedade. Então eu vou mostrar aqui agora como a ansiedade se manifesta. Ela pode se manifestar através de uma escolha sua, através de uma escolha negativa ou positiva. Se a gente tratar da escolha negativa, a gente está tratando da ignorância. E se for através das escolhas positivas, do conhecimento. Mas vamos entender isso. Normalmente ela começa com um estado de preocupação e dúvida. Você fica preocupado. Amanhã eu tenho que fazer tal apresentação e eu não estudei nada. E eu vou começar a estudar agora. E você vai para frente do computador, quer estudar tudo para amanhã, e acaba que você acaba piorando a situação. Você tem uma preocupação. Quando você entende isso, você começa a ressignificar isso e não deixa com que isso atrapalhe, né, o seu desenvolvimento. E uma vez que você mantém isso na sua mente consciente, que você pode aceitar ou rejeitar, você transfere isso só
dando uma informação aqui aos navegantes que em 10 minutos aqui essa live, essa aula pode cair aqui, mas é só voltar para o link, tá? A gente vai voltar para a aula aqui, tá? É só você entrar no link de novo caso caia. Tudo bem? Me manda uma mensagem aí. Eu estou só falando aqui. Eu vou falando, eu vou empolgando aqui, mas qualquer coisa, me manda uma mensagem aqui se eu não estou sendo prolixo. Pode falar, tá? Aí, ó. Então, gente, olha só. O que acontece? Terezinha, se caso a live cair, depois volta aqui, tá? Uma vez que fica na mente consciente, e isso fica repetitivo na sua cabeça, isso vai ser transportado, obviamente, para a nossa mente subconsciente, que tem a capacidade de só aceitar. E uma vez que você aceita isso, aí você chamou a ansiedade, né? Convidou ela para o baile. E aí ela vai ser transportada para o corpo através de uma vibração que eu falei. A mente subconsciente ela controla a vibração do corpo e vai converter em ansiedade. E aí você vai começar a tremer, você vai começar a roer unha, você vai começar a ter sudoreses, você vai ter que suor frio, nossa, tá chegando a hora. Você fica. E assim vai, porque normalmente a ansiedade ou a preocupação, a dúvida, ela é suprimida. Você não expressa ela. Você deixa isso suprimido. Você não quer ter o entendimento disso. Você prefere não ter o entendimento disso. Então você deixa de lado, você suprime ela. Esse é o grande mal, porque vai levar à depressão. Porque quanto mais fica suprimida, mais te sufoca e vai te levando para a depressão. Claro, para doença e desintegração total. Você fica de cama, você não quer sair do quarto, você acha que está todo mundo contra você. Entende esse processo? Estamos aqui, ótimas informações, tudo bem, é isso aí, ó. Mas pode mandar se eu tiver prolixo aqui também, tá? Pode mandar também que eu aceito. É muito bom quando tem um feedback aí do outro lado. Olha o lado da ignorância. Consegue entender como que começa? Começa com a simples preocupação e dúvida, quando você tem dúvida de alguma coisa. Mas quando você tem o entendimento, é o contrário da dúvida, é o contrário da preocupação. Mas para haver entendimento, tem que haver estudo. Você tem que estudar isso. Você tem que entender um pouco disso, de como funciona essa saúde holística, de como funciona a sua mente. Porque uma vez que você há entendimento, né, há estudo, há entendimento, você vai diluir um pouco dessa dúvida, um pouco dessa preocupação, e não vai deixar isso transformar em medo. Porque o contrário do medo é a fé. Mas aqui tem um detalhe interessante, ó. Tanto a fé e o medo é a capacidade da gente acreditar em algo que a gente não vê. Já percebeu isso? A fé e o medo faz com que a gente tenha a capacidade de acreditar em algo que a gente não vê. Então, por que escolher o medo? Por que não escolher a fé? Tá vendo? E tem uma passagem, antes aqui falando sobre entendimento, tem uma passagem de Salomão que ele fala: onde houver prosperidade, haja entendimento. O entendimento ele tem a ver com você superar várias das coisas que a gente tem na nossa vida. Quando há entendimento, mas para isso tem que haver estudo. E uma vez que há fé, que você manifesta isso, que você vai ter fé que vai dar certo, por exemplo. Eu tenho fé que vai dar certo esse webinar aqui. Por quê? Eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem muito dessas informações que eu estou passando. Mas se vocês pegarem 1%, para mim já basta. Se você pegar um pouquinho disso que eu estou falando, você vai colocar no seu dia a dia e aí você não vai ficar amarrado nisso, você entende? E uma vez que você tem fé, o seu corpo expressa, lembrando que a fé se manifesta no subconsciente. É a mente emocional, é capaz de transbordar vibração para o corpo. E vibra o quê? Bem-estar. O contrário da ansiedade é o bem-estar. Só que o bem-estar, ele não é suprimido, ele é expresso. Você fica sorridente, não é mesmo? Você fica sorridente e você transpira isso, você passa isso para os outros, uma confiança. Uma vez que você está com bem-estar, você causa aceleração ao invés de depressão. Ao invés de você ficar restrito, né, dentro de um quarto, você quer acelerar, você quer progredir, quer produzir, quer ajudar os outros. E uma vez que você acelera, você causa saúde, ao contrário da doença,
e, claro, criatividade. Não é interessante? Só isso aqui já é uma aula. Me comenta aí para mim, já que está acabando aqui, tá acabando aqui o tempo, que daqui a pouco a gente vai começar aqui com a Lívia. Comenta aqui para mim antes de vocês. Vocês entenderam o que eu estou falando aqui, gente? Comenta aqui no chat aqui. Ficou claro isso aqui para mim? Dá um joinha. Se alguém não tiver entendido, a gente vai falar tudo de novo. Comenta aqui para mim. Isso. Só para eu entender. Olha, desde já eu agradeço muito a participação de vocês aqui, agradeço também a participação da Lívia, que agrega muito aqui nesse assunto, ela é expert sobre isso. Aí, ó. Bom, isso é. Então, gente, é difícil de entender eu trazer aqui o nosso stick person, o nosso metamorfoses, né? Metamorfose vem de mudança, né? De transformação. E aqui o nosso projeto chama Metavida, uma vida extraordinária. Então eu quero que a gente saia desse casulo e comece a bater asas e entenda realmente como que a gente pode gerenciar a nossa vida através de coisas simples no nosso dia a dia. Como entender a nossa mente, como ela funciona. E eu não estou trazendo coisas aqui absurdas, não. Até porque termo técnico fica entre a gente. Estou trazendo termos aqui simples, que eu quero que vocês entendam, porque eu podia trazer estudos científicos aqui, ficar falando de estudos científicos, não te interessa. Você não quer saber disso, você quer saber de coisas práticas para o seu dia a dia. E é isso que eu estou preocupado aqui. E aí, ó, gratidão. Gratidão por vocês estarem aqui. Sem vocês aqui, não acontece isso aqui, essa imersão. E isso é só o começo, tá, gente? A gente vai ter várias dessas aqui, pode ter certeza. Bom, mas por que comemos emoções? E agora é a hora da nossa. Olha, e antes disso, no final a gente vai dar as dicas aqui de como que a gente pode vencer a ansiedade e comer de forma adequada, né, os alimentos adequados, tá bem? Consegue ver a minha apresentação? Sim, Aqui, na sim, frente. sim. Bem, então, acho que eu vou começar, tá? Vamos lá. Consegue me ouvir bem, né? Sim. Todos ouvem aí, né, gente? Manda no chat aí qualquer coisa, hein? Então, boa tarde, boa noite, né, na verdade, a todos. Como já sabem, meu nome é Lívia Henriques e eu sou nutricionista clínica e funcional, nutricionista clínica já há 6 anos e mestre em ciências gastronômicas e agora também pós-graduanda em saúde mental. Deixa eu só mudar minha câmera aqui. E a minha área de atuação é a nutrição funcional. E hoje eu venho trazer aqui uma perspectiva sobre a relação profunda entre a nutrição e o estado emocional. E ao longo dessa apresentação, nós vamos desvendar os segredos que a alimentação guarda não apenas para a nossa saúde física, mas também para a gestão eficaz de nossas emoções. Entenderemos como muitas vezes estamos não apenas alimentando o nosso corpo, mas também nossas emoções sem perceber. Então vamos lá. Vocês sabem o significado da palavra saúde? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, oferece uma definição que vai além da mera ausência de doenças. Para a OMS, saúde é o completo estado de bem-estar físico, mental e social. É importante destacar que o componente psicológico desempenha um papel fundamental na construção desse estado saudável do indivíduo. Quando falamos de saúde, não podemos negligenciar os aspectos mental. A mente e o corpo estão intrinsecamente conectados e essa interligação que queremos explorar hoje. Como já falamos, a nutrição está intimamente entrelaçada, né, com a saúde e a doença. Não podemos dissociar a nutrição do nosso bem-estar mental, pois a forma como alimentamos desempenha um papel vital na construção de um equilíbrio integral. No campo da nutrição funcional, que é a área que eu trabalho, compreendemos que todos os nossos sistemas estão interligados. Cada parte do nosso corpo influencia a outra. Nessa abordagem, entendemos que não é suficiente tratar apenas os sintomas visíveis para promover uma saúde verdadeira. É essencial investigar, né, e tratar a causa subjacente. Quando falamos de saúde mental, não podemos ignorar também o comportamento alimentar. A compreensão dos aspectos psicológicos que permeiam nossas escolhas alimentares é fundamental para a adoção de estratégias eficazes na promoção de saúde.
E vamos agora explorar as nuances entre essas duas palavras frequentemente usadas, mas nem sempre compreendidas em sua totalidade, que são as palavras alimentação e nutrição. Esses termos, embora estejam interligados, eles possuem significados distintos que são essenciais para essa nossa conversa de hoje. A alimentação é um verdadeiro universo de experiências que envolvem prazer, comunidade, família, espiritualidade e até mesmo a maneira como nos relacionamos com o mundo. É, acima de tudo, uma expressão única da nossa identidade, pois a comida é intrinsecamente cultural. Ao explorar a alimentação, percebemos que a comida vai além do seu valor nutricional. Ela carrega consigo uma série de significados profundos. Temos memórias afetivas associadas a pratos específicos, e cada pedaço pode desencadear sentimentos e cognições únicos. É crucial considerar que nossas ações em relação à comida não são apenas comportamentais, mas também emocionais. Nossos sentimentos e pensamentos influenciam e são influenciados também, né, pelo que escolhemos colocar em nossos pratos. Para promover mudanças de comportamento duradouros, precisamos considerar não apenas a dieta, né, a dieta física, mas também os afetos, as crenças que nutrimos em relação à comida. E, além disso, não podemos ignorar também o impacto do ambiente. A forma como comemos e o ambiente que nos cerca desempenha também um papel crucial. Por exemplo, um ambiente agradável pode realçar o sabor dos alimentos, enquanto situações estressantes podem afetar negativamente essa experiência. Quer ver só um exemplo? Imagine-se em um restaurante, né? Se o ambiente está sujo, barulhento ou evoca também memórias desagradáveis, isso pode influenciar diretamente o sabor da comida. Mesmo um prato muito saboroso, ele pode se transformar em algo difícil de se saborear, né? Concordam? Sim. Ah, e então, em suma, né, como cada indivíduo aborda a alimentação, é uma mistura complexa de pensamentos, crenças e ideias sobre a comida. A nutrição, ao contrário da alimentação, é uma ciência relativamente nova, e seu papel na promoção da saúde tem sido cada vez mais reconhecido. Ao adentrarmos nesse campo de estudo, nós percebemos uma diferença fundamental entre comida e nutrientes, né? Enquanto a comida ela carrega consigo uma carga cultural, emocional e simbólica, os nutrientes são desprovidos desses significados. Eles são definidos por suas funcionalidades, mecanismos de ação específicos do corpo. Na nutrição, investigamos as complexas interações entre vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos, gorduras, né? Entendendo como cada componente desempenha um papel único na nossa saúde. Essa abordagem mais científica nos permite compreender não apenas o que comemos, mas como esses nutrientes atuam no nível molecular para sustentar a vida. E vamos entender agora os diversos fatores que moldam o comportamento alimentar. E esses são alguns fatores que moldam as nossas escolhas alimentares, né? Eu não vou ler aqui tudo, mas fatores biológicos, pessoal, meio ambiente, a localização geográfica, o econômico e também o contexto social. Sabemos que existe uma grande interação entre nossas emoções e nossos hábitos alimentares. E nós vamos entender agora como é que isso acontece. A relação entre a alimentação e as emoções é recíproca, impactando não apenas como nos sentimos, mas também como a maneira de comer, a nossa maneira de comer. Em nossas vidas vivenciamos uma gama de variedade de sentimentos, desde alegria até tristeza, nervosismo, ansiedade, o medo, a culpa, né, também, e tantos outros. O que é fascinante é que essas emoções não são apenas estados mentais, elas também têm o poder de influenciar diretamente no nosso apetite. Se estamos exultantes de alegria, né, é possível que a nossa vontade de saborear alimentos seja também ampliada. Por outro lado, em momentos de tristeza ou nervosismo, podemos notar uma redução do apetite. Nem todos, né? Isso também pode acontecer aí, o contrário com algumas pessoas. Tem pessoas também que, quando estão tristes, acabam comendo mais. Essa dinâmica é um reflexo da complexa conexão entre nossa saúde emocional e nossos hábitos alimentares. Por isso, eu deixo aqui também essa frase que, para mim, faz todo sentido. O que comemos não afeta apenas como nos sentimos, mas como nos sentimos também afeta nossa maneira de comer. Será que isso faz sentido para vocês também? Sim. Que Tem bom. dia que a gente fica roendo as unhas, pelo menos para mim, né?
Fica roendo as unhas e já dá vontade de comer, sei lá, um docinho. Eu já parto pro doce. Exato, é isso mesmo. Bom, neste momento adentramos também no campo da saúde integrativa, onde as evidências científicas mais recentes revelam, né, uma relação verdadeiramente harmoniosa entre o cérebro e o intestino. Não tão recente assim, né, porque isso também já é falado já há algum tempinho. Não estamos lidando apenas com os órgãos isolados, mas sim com sistemas que se comunicam e se influenciam mutuamente. Então, imagine a seguinte cena: sentir diarreia antes de uma reunião importante ou ficar de mau humor durante uma prisão de ventre. Esses são exemplos palpáveis da interação intensa entre nossas emoções e nosso sistema digestivo, evidenciando como nossos estados mentais afetam diretamente a saúde gastrointestinal e vice-versa. Essa comunicação entre o cérebro e o intestino ela ocorre por meio de múltiplos canais, envolvendo sinalização nervosa, endócrina e imunológica. E, ao compreendermos essa dinâmica, nós abrimos portas para uma abordagem mais holística da saúde, onde mente e o corpo são vistos como partes interdependentes de um todo, né? E ainda também aqui sobre a saúde integrativa e funcional, observamos as complexas vias de comunicação que conectam a microbiota intestinal ao cérebro. Sim, não vou aqui entrar em muitos detalhes, né, mas cientificamente descobrimos que a microbiota, essa comunidade de micro-organismos que estão presentes aí no nosso intestino, estabelece um diálogo sutil com o cérebro por meio de diversos mecanismos. Em termos mais simples, esses nossos amigos microscópicos, né, do intestino, não apenas coexistem, mas também desempenham um papel ativo em nossa saúde mental. Essa interação delicada ressalta a importância de cuidarmos não apenas da nossa dieta, mas também da nossa saúde, da nossa microbiota. E aqui, né, em qualquer discussão sobre alimentação e saúde mental, é fundamental também abordarmos a serotonina, que é um neurotransmissor essencial para o nosso bem-estar emocional. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar aí, né, desse neurotransmissor, tá muito na moda, né, falar aí sobre a serotonina. Sim. Que ele é uma substância vital, né, essa substância vital, né, e é sintetizada no nosso corpo, tendo início com o aminoácido triptofano. Alguns estudos revelam que mais de 90% da serotonina é produzida no intestino, ressaltando ainda mais a conexão entre a saúde intestinal e também o equilíbrio emocional. Essa constatação fornece a compreensão de que nossas escolhas alimentares e o cuidado com a microbiota desempenham um papel vital na promoção do bem-estar mental. E aqui eu trouxe alguns alimentos, né, ricos em triptofano. Esses alimentos aqui desempenham um papel importante no fortalecimento, no fornecimento de nutrientes essenciais para a síntese desse neurotransmissor para o nosso bem-estar emocional. Então, aqui, por exemplo, né, nós temos o chocolate, o abacate, a couve-flor, o salmão, a batata, a banana. Esses aqui são alguns desses alimentos ricos em triptofano, né? Mas nós temos muitos outros. E ao incorporarmos conscientemente esses alimentos à nossa dieta, estamos não apenas saboreando essas refeições deliciosas, né, esses alimentos deliciosos, maravilhosos, mas também promovendo um ambiente propício para a saúde emocional. Eu até tenho várias receitas, né, que eu recomendo aí, que eu passo sempre para os meus pacientes, que envolvem esses alimentos. Né? A aveia também não está aí, mas também é um alimento também rico em triptofano. Então, tem várias receitinhas que a gente consegue fazer, construir utilizando esses alimentos e que também são muito bons para a saúde mental e emocional. O corpo, muitas vezes, ele nos envia mensagens importantes sobre o nosso estado emocional e mental. Então, a gente precisa ter atenção, né, a esses sinais. A gente sempre precisa ouvir o que o nosso corpo tem a nos dizer. Prestar atenção a esses sinais é um passo fundamental para cuidarmos do nosso bem-estar integral. E aqui nessa imagem, né, nós temos alguns sintomas que podem indicar uma redução dos níveis de serotonina. Então, fiquem atentos aqui, né? Por exemplo, mau humor pela manhã, sonolência durante o dia, alteração do desejo sexual, vontade de comer a toda hora, especialmente os docinhos, né? Dificuldade no aprendizado, distúrbios de memória e de concentração, irritabilidade, né? Esses são alguns deles. E ao reconhecermos esses sinais, nós abrimos a porta para intervenções positivas, incluindo ajustes na dieta, mudança de estilo de vida, né? Que é fundamental, é algo que eu sempre falo, dessa mudança de estilo de vida, e estratégias também que promovem naturalmente a produção da serotonina. Trouxe aqui também, né, alguns exemplos de artigos científicos que fazem essa ligação entre a saúde mental e também a nutrição, enfim, né, o bem-estar geral. Por exemplo, aqui, o papel da dieta e da nutrição na saúde mental e no bem-estar.
promover a saúde mental e o bem-estar através de atividade física, nutrição e sono, distúrbios nutricionais e comportamentais, depressão, ansiedade, psiquiatria nutricional para melhorar a saúde através do que você come. Né? E se vocês forem aí no PubMed ou em outras plataformas de artigos científicos, irão encontrar também muitos outros artigos relacionados a esse tema. Tá? A ciência ela tem nos proporcionado insights valiosos sobre como as escolhas alimentares e o estilo de vida desempenham um papel vital no equilíbrio emocional. E agora vamos conhecer outros nutrientes vitais que desempenham um papel fundamental na restauração do equilíbrio emocional. Então, aqui o triptofano que a gente já falou, né, anteriormente, que é esse aminoácido, precursor da serotonina. Aqui nós temos aqui o ômega 3 também, que é um ácido graxo essencial, com benefícios comprovados na função cerebral e no equilíbrio emocional. O ômega 3 está presente nos peixes gordos, né, também como salmão, também o atum, a sardinha, alimentos de origem vegetal também, então a chia, linhaças, nozes. O magnésio, que é um outro mineral que desempenha também um papel muito importante também na regulação do humor e no alívio do estresse, presente no espinafre, nas amêndoas, abacate, banana, feijão, enfim, grãos integrais, etc. E vitaminas do complexo B, incluindo vitamina B6, B9, que é o ácido fólico, a vitamina B12, que também desempenham papéis importantes no suporte emocional. Presentes aí nas carnes, peixes, ovos, a banana, abacate, espinafre, feijão, lentilhas, etc. E aqui a vitamina D3, que é conhecida como a vitamina do sol, ela desempenha um papel vital na saúde mental e no equilíbrio emocional. Está presente principalmente na luz solar, mas também em alimentos como salmão, atum, na gema de ovo e nos cogumelos. E agora vamos falar de estratégias práticas e acessíveis para cultivar uma boa saúde mental. Estes aqui, né, esses para mim são os pilares mais importantes, né? Esses são aqui os pilares da saúde, tanto física quanto mental. Sem a incorporação dessas atividades em nossa vida, não há como ter uma saúde plena. Eu sempre falo muito sobre esses pilares nas minhas consultas de nutrição e também nas minhas redes sociais. Para mim, esse é um ponto-chave dessa apresentação, inclusive. Essas ações simples, quando incorporadas à nossa rotina diária, podem ter um impacto significativo em nosso bem-estar emocional. Então, aqui, por exemplo, né, alimente-se de maneira saudável e equilibrada. Eu tinha que colocar aqui a alimentação como primeiro ponto, né? Mas ele é só um dos primeiros pilares aí. Então, nutrir o nosso corpo com alimentos ricos em nutrientes, não apenas para a saúde física, mas também para o equilíbrio emocional. Hidratar-se bem. Então, a água também, né, é um ponto muito importante. A água desempenha um papel crucial em diversas funções, incluindo a saúde mental, né, que é isso que a gente está a dizer aqui agora. Para se ter uma média aí da quantidade de água que se deve beber por dia, eu costumo recomendar multiplicar o peso corporal por 35 ml, tá? Mantenha também o exercício físico de maneira regular. Então, a atividade física não apenas fortalece o corpo, mas ele também libera endorfinas, neurotransmissores que promovem o bem-estar emocional. Muito importante também o exercício. Passe mais tempo em contato com a natureza. Então, estudos, né, têm mostrado aí cada vez mais que a exposição à natureza, esse contato com a natureza, está associado a benefícios para a saúde mental. Então, tire um tempo para conectar-se com o ambiente e a natureza ao seu redor. E tenha boas noites de sono. Então, o sono é essencial para a regulação emocional e funcionamento cognitivo. Então, uma dica, né, é priorizar a rotina de sono saudável para promover também uma saúde mental. Então, o sono, principalmente ali a primeira fase do sono, é muito importante. Eu sempre recomendo, né, sempre que possível, deitar mais cedo, evitar as luzes dos ecrãs, então, pelo menos aí 1 hora antes de deitar, é muito importante essa rotina. E agora, né, para a gente finalizar aí, mas não finalizando ainda, mas aqui algumas estratégias também para dar continuidade, para evitar comer por impulso. Eu trouxe aqui algumas informações também que eu considero importantes. Por exemplo, né, e até pegando um gancho aqui no que o Sidney estava falando, né, ali a questão da ansiedade. Então, assim, tudo isso também pode contribuir para a redução dessa ansiedade, né? Então, quando a gente se organiza, tem ali, faz uma preparação, uma organização da nossa alimentação, nós também vamos estar contribuindo aí para uma redução dessa ansiedade, né? Eu sempre falo que a organização é tudo. Então,
fazer o planejamento, ter uma rotina, isso é fundamental para também ajudar aí a reduzir essa ansiedade. Então, aqui alguns pontos que eu separei, né? 10 pontos, que é preparação de alimentos saudáveis. Então, dedique um tempo semanal para preparar porções saudáveis de alimentos, tornando-as prontas para consumo. Tenha vegetais cortados, frutas lavadas e opções de proteínas magras, né? Proteínas, de modo geral, disponíveis na geladeira, no frigorífico. Lanches nutritivos à mão, então mantenha lanches saudáveis à mão, como oleaginosas, frutas frescas, iogurtes naturais, ovo, legumes crus cortados em palitos, ou barra de cereais integrais sem açúcar, né? Tem muitas barrinhas de cereais aí que não são nada boas. Isso ajuda a evitar a escolha rápida de opções menos saudáveis quando bate aquela fome. Controle do ambiente, então evite ter alimentos tentadores em casa, se possível livre-se de alimentos altamente processados, com alto teor calórico, mantenha o ambiente doméstico propício para as escolhas alimentares saudáveis, planejamento das refeições, então planeje refeições balanceadas com antecedência para evitar decisões impulsivas quando estiver com fome, ter um plano alimentar pode ajudar nas escolhas saudáveis, né? Então, é o que sempre que os pacientes dizem, né? Quando tem ali um plano alimentar, conseguem se orientar melhor. Hidratação muito importante é que, às vezes, aquela sensação de fome está relacionada à desidratação. Então, ter uma água ali, uma garrafa d'água por perto, distrações positivas, quando sinta vontade de comer impulsivamente, busque distrações positivas, como uma caminhada, né, curta, ou ouvir música, faça uma breve meditação ou ligue para um amigo. Essas atividades podem ajudar a lidar com a ansiedade. Pergunta, minha conexão tá ruim? Tá mal? Tá, Ou não? Tá a ouvindo bem? conexão deu uma pioradinha aí, sim. Mas tá, e agora? Mas consegue me ouvir bem, pelo menos? Voltou, acho que agora voltou. É que eu recebi aqui uma mensagem, não sei se tá ok. Tá Sim, melhor? voltou. Agora melhorou. Técnica de relaxamento, né? Então, técnicas já falamos aqui. Mantenha um diário alimentar, então fazer registros também das refeições, isso também pode ajudar. Substituições inteligentes, substituir lanches pouco saudáveis por opções mais nutritivas. Por exemplo, batatas fritas por chips de vegetais assados ou chocolate de leite por frutas cobertas com um pouco de chocolate amargo. E a autoconsciência, né? Desenvolver aí a autoconsciência sobre gatilhos emocionais que levam ao comer impulsivo, identificar emoções subjacentes pode ajudar a abordar a raiz do problema. E antes de finalizar, eu quero também dizer que trabalhar em conjunto com profissionais de diferentes áreas, como nutricionistas, médicos, profissionais da educação física, psicólogos, né? Os psicólogos também são muito importantes, e outros profissionais também, é muito importante para essa abordagem completa de saúde. E essa colaboração proporciona uma visão holística do paciente, permitindo intervenções personalizadas, foco na prevenção e melhores resultados também de saúde. A gente não sabe tudo, né? Então, assim, muitas vezes é necessário contar com a ajuda e os conhecimentos de outros profissionais. É que o corpo é uma máquina, né? Precisa de vários mecânicos para, né, para ajudar a É, isso gerenciar. mesmo. É. E aqui, daí nós vamos finalizar aqui a apresentação com uma dinâmica simples, né? Eu quero que leiam aí essas frases e vejam se conseguem identificar se estão comendo as emoções. Então vamos lá. Reflitam sobre essas situações. Eu vou ler aqui as situações, né? E tentem identificar. Situação 1. Há momentos em que se alimenta exageradamente. Situação 2. Comeu algo até o fim e só percebeu quando acabou. Situação 3. Ainda sente fome mesmo após a refeição. Situação 4. Belisca guloseimas quando está ansioso ou entediado. E a situação 5. Come além da conta quando está triste ou sente culpa. Então, assim, vou esperar aí uns segundinhos, uns 10 segundinhos, para vocês lerem aí. E aí eu quero que avaliem, né, quantas situações se identificaram, tá? E essa autorreflexão, ela nos dá a capacidade de abordar conscientemente nossas escolhas alimentares, desenvolver estratégias mais saudáveis também para lidar com as emoções. E assim, se você identificou aí mais de 3 situações, pode ser que esteja comendo mesmo as emoções, né? Então, fique atento, procure ajuda, isso é importante, tá? Talvez eu fui, deixa eu ver aqui.
Eu acho que foi uma aí. Eu Qual? caí em uma. Ok. Pronto, se quiserem também partilhar no chat, né? Se quiserem colocar aí quantas dessas opções, quantas situações aí vocês enfrentam. Enquanto isso, ó, tem uma pergunta aqui para você da Jaqueline. Ah, Lívia, ok. então seria indicado suplementar o triptofano via oral pensando na ansiedade? Se sim, qual marca você indica e a dosagem? Olha, isso depende muito, né? Então, a primeira coisa é tentar reparar aí aqueles pilares que eu falei, né? Primeiro, preciso saber, né, se está se alimentando bem, o sono. Primeiro, a gente precisa ajustar essa base, tá? Esses pilares, para depois ver, né, se é mesmo Necessário. recomendado, necessário fazer a suplementação do triptofano, tá? Mas Então, não existe. existe a suplementação, existe sim, a suplementação do triptofano, do 5-HTP, né, que é o precursor da serotonina, tá? Mas primeiro a gente precisa saber aí umas outras coisinhas, né? Precisamos ajustar a base para depois ver se é necessário mesmo fazer essa suplementação, tá bom? Mas existe sim. Mas é sempre assim, quando a gente fala de suplementação, é muito personalizado, né? Não tem como dizer a dosagem assim, né, por alto. É necessário Entendi, avaliar. entendi. Então, podem partilhar aí, né? Qual foi quantas situações se identificaram, Ó, algumas. teve o Lucas falou que foi 4 em 5 aqui. Meu Eu, Deus. eu vou colocar aqui Precisamos. uma em 5. Foi a número 3. Uma e 5. Ah, não. Ok. Minto, ele falou 4 e 5 que ele falou. 4 e 5. Ah, ok. O meu Então, foi o 3. Então eu vou escrever aqui, ó, 3. uhum, ok. É. Boa. Mais alguém Ah, aí? podem dizer depois também, né? Isso. Tira uma Ah, foto aí, ó. Tira uma foto aí, depois você vai analisar aí se você, né, qual que você mais identifica. ok. Bom, então eu agradeço muito, né, por dedicar esse tempo a esta apresentação no domingo à noite. Cada um de vocês desempenha um papel muito importante em seu próprio bem-estar, né? E juntos estamos construindo um caminho para a saúde integral. Agradeço também ao Sidney Ramalho, e ao Projeto Metavida por nos proporcionar esse espaço de aprendizado Não e acabou crescimento. ainda não, tá, gente? Se tiver alguma dúvida com relação aqui a essa minha parte, né, a parte da alimentação, ahn, Pode ou continuar também um enviando aí, ó, desejo, no chat. ou um desejo de aprofundar mais nesses temas, estou aqui à disposição para auxiliar. E eu finalizo aqui com essa frase, que cada passo que damos em direção a uma alimentação consciente e equilibrada seja um passo em direção a uma vida mais plena e emocionalmente rica. Agradeço também a todos pela participação e desejo a cada um de vocês saúde, equilíbrio e paz emocional, cada passo do caminho. Muito obrigada. Olha, a Lívia só. Passa para mim fazendo um favor, Lívia, que ainda tem 10 minutos, né? Ah, agora eu tenho que mudar aqui, né? Muda Peraí. para mim aí, só para eu explicar uma coisinha aqui rapidinho aqui, que não acabou não, gente. Pode ir escrevendo aí nos comentários. Isso, Deixa eu vamos lá. só voltar aqui, peraí, só um pouquinho, que eu tô um pouco perdida aqui. Como é que é mesmo? Vai no Isso, meu lá, vai em mim. participantes, né? Isso, participantes e tornar a lista Host. triângulo. Ok, já Make, está. make a host. Pronto, já foi. Já tá? Já. Então tá. Então vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela aí, gente? Não, Estão vendo? agora sim. Sim? Então você parou aí, né? Pode continuar escrevendo no chat, tá, pessoal? Pode continuar escrevendo no chat aí, se tiver dúvida com relação à ansiedade mesmo, ou então ao tema que a Lívia abordou agora. Bom, a Lívia passou algumas estratégias para que, né, possamos alinhar aí no nosso dia a dia para a gente combater a ansiedade. E eu vou passar também aqui uma estratégia da gente parar de olhar para o amanhã e deixar de ficar com a angústia do passado. O que é a ansiedade em si? É você estar fora desse lugar aqui chamado hoje. Você fica preocupado, preocupação, lembra lá atrás? Com isso aqui, ó. Isso aqui que acaba com a gente, ó. E não existe isso aqui. Você já sabia disso, né? Eu não tô falando novidade. Você sabe que não existe amanhã, né? E você sabe que também não existe ontem, né? Apenas na sua memória que existe o ontem.
E o que que acontece? Ficamos muito apegados a isso aqui, ó. Ah, como que vai ser amanhã? Eu tô pensando na minha aposentadoria. Por exemplo, a gente está com 30, 40 anos, a gente está pensando em aposentadoria. Claro, a gente deve ter segurança em algumas coisas, apesar de eu achar que a gente não tem segurança em nada. Mas viver nisso aqui não vai te levar a lugar nenhum. Só vai te deixar mais ansioso. Então, o que que é o hoje? É consciência. Quando você tem consciência, você deixa os dois A's de lado, da angústia, que é ficar lembrando de coisas do passado, que está na memória, sim, que é bom, é importante pra gente, mas o importante é a gente viver aqui, ó, nessa janelinha do hoje, que sempre é hoje, amanhã é hoje. Se você parar para pensar, o sol tá lá, tá sempre paradinho lá, a terra que tá girando em volta dele, e Deus fez tão perfeito que ele falou que ia dar pra gente à noite, pra gente para esfriar a terra, né? Para esfriar a terra, para não deixar a terra ficar pegando fogo o tempo todo, exposta ao sol. Mas o sol está lá. Ele não está pensando se hoje é amanhã, se hoje foi ontem. Não, não tem dessa. É hoje, sempre. Então, quando a gente entende isso, você anda dentro desse limite aqui, que se dá só para ir para os lados, você não consegue avançar para o futuro. Então, por que ficar, né, ansioso? E agora, ansiedade é importante para a nossa vida, como eu falei lá no início. É muito importante a ansiedade. Agora, viver no futuro e de vez em quando visitar isso aqui, você vai criar muitos problemas de saúde para você. Não vai ser só ansiedade. Você vai aumentar sua pressão cardíaca, você vai elevar seu nível de consumo de alimentos altamente calóricos, fora de sentido, fora de hora. Enfim, vai trazer obesidade, vai trazer baixa autoestima. Então, uma das formas da gente estar aqui nesse presente é praticar o mindfulness. É a atenção plena no agora. Entender que é agora que você tem. Você não tem amanhã e não tem o ontem nas suas mãos. Você só tem agora. Não é porque você vai dormir aqui agora que o tempo vai parar para você e depois você volta e já cai no amanhã, não. É sempre agora. Então, pratique a consciência do agora. Pratique mindfulness para que você elimine 70% da ansiedade, porque a gente precisa de um pouquinho dela, né, para a gente viver, né, no nosso estado de alerta. A gente precisa estar alerta, a gente precisa do cortisol em níveis adequados. E a nossa mente tem que ajudar nisso. Se a nossa mente consciente não ajudar nisso, você já sabe o que essa mente aqui é capaz, né, de fazer. De vibrar, de aceitar tudo, vibrar e passar para o corpo. E qual o resultado que você está tendo hoje? Você está gostando? Então, é uma das formas da gente controlar a ansiedade. Outra forma que a gente, né, trabalha aqui no grupo Metavida é a gente tem essa mandala aqui, que vai ficar bem curtinho para eu explicar aqui, mas depois a gente vai conversar mais sobre isso. A gente começa a analisar as nossas experiências. Você está gostando? Você está gostando das experiências que você está tendo hoje? Com a sua imagem, autoimagem, com o seu peso, com a sua saúde, com a sua ansiedade? Se não, muito provavelmente a gente vai ter que voltar aqui para os fatores hereditários, que é diferente de genética. Genética a gente não muda, mas fatores hereditários a gente pode mudar, que são as heranças familiares, culturais que a gente carrega. Depois a gente vai dar uma olhada no nosso ambiente, ver o que está causando ansiedade aqui dentro desse ambiente. Pode ser algum fator familiar, pode ser pressão social, pode ser alguma coisa nas amizades, ou então uma competição excessiva com nós mesmos ou com outra pessoa. Nosso estado socioeconômico está atrapalhando, está deixando a gente ansioso? Vamos ver se tem alguma coisa no ambiente que a gente possa mudar. Uma vez que a gente entendeu isso, vamos ver também o nosso estilo de vida. Ele é condizente com uma vida saudável, sem ansiedade, sem estresse? A gente pratica os nossos hobbies? A gente está dormindo bem? Está hidratando pelo menos 2 litros de água por dia? Entende? Então, quando a gente vai passando por essa mandala toda aqui, a gente é capaz de mudar a experiência que a gente está tendo. E a gente pode mudar com isso. Mindfulness, prestar atenção no agora, entender que existe esse amanhã. Sim, a gente criou isso, foi o homem que criou isso. Para a gente ter noção espacial, espaço-tempo. É muito importante isso, mas a gente precisa se matar por isso, ficar roendo as unhas por isso. Quando acontecer isso, respire fundo. E faz autoinquirição. Por que eu estou ansiosa? Isso que me traz ansiedade está me levando para o lugar que eu quero ir? Está me deixando mais
forte ou não? Está me deixando mais fraca? Está fazendo com que eu fique com doenças, com pressão alta? A gente vai aprendendo a ressignificar. Então, essa mandala é o nosso modo de ver isso e encaixar as coisas nos seus devidos lugares para a gente não ficar desorientado igual um barco sem leme, sendo tocado pelo qualquer ventinho que vem, leva a gente para qualquer lado. Você se identifica com isso? Olha que eu já fiquei muito preso nesse barco sem leme. Apesar de que eu sou bem, assim, quando eu quero uma coisa, eu calculo, mas às vezes eu me pegava assim, solto, igual um barco sem leme, sabe? Sem bússola, sem nada. Então, para fechar aqui, eu gostaria de agradecer também, né, a todos que vocês que estiveram aqui. Eu só tenho mais 1 minuto e 40 para fazer isso. E trazer uma mensagem seguinte: que o sucesso da gente, sucesso é tudo aquilo que a gente faz com um propósito, tá, gente? Só para. Senão cada um entende sucesso de um jeito. Sucesso é tudo aquilo que a gente corre atrás de um ideal digno pra gente. Então, o sucesso começa na mente. Então, começa a transformar esses desafios diários em conquista na sua vida. Esse pequeno ensinamento aqui, se for valioso para você, começa a colocar em prática. Me chame aqui no direct, vamos conversar para gente, se tiver alguma dúvida. Chama a Lívia no direct dela. Aliás, sigam a Lívia aí, quem não segue ainda. Segue a Lívia aí. Me siga também nas redes sociais, que eu estou sempre postando coisas de saúde. E a gente pode bater esse papo lá no direct. E vem, né? E com certeza vai rolar outras vezes, né, Lívia? A gente vai fazer outras vezes desse bate-papo aqui, tá Sim, bem? Aí a gente vai poder falar e avançar, né, do que a gente já falou hoje. Não é mesmo? sim, com certeza. Também agradeço muito, né, o convite, né, para essa apresentação no seu projeto, MetaVida, Sim, e também a todos os participantes, né, que estão aqui conosco. sim. Muito Fiquei muito. obrigado, tá, gente, por vocês terem dedicado um momento precioso do seu domingo aqui. Isso mostra que vocês estão ansiosos, né, por mudança. Lembre-se que a ansiedade é bom também, hein? Então, eu estou ansioso já, no lado bom, de revê-los novamente, para a gente continuar.